Todo vídeo eu venho e falo para vocês que a situação do nosso país ela é gravíssima. João Dória, governador de São Paulo, disse que o vírus hoje está completamente fora de controle e a maioria das cidades enfrenta, na sua maioria das contaminações, o problema da variante P1, que seria a cepa de Manaus, ou a variante Bolsonaro, porque nós temos que dar nome aos bois e essa variante só existe por conta da incompetência e responsabilidade de Bolsonaro. O Brasil hoje é visto como uma preocupação para o cenário mundial. A OMS e os outros países olham para o nosso país, com uma desconfiança enorme. E mesmo com a vacinação que está andando a passos de tartaruga, pode ser que a vacinação no Brasil seja um problema ainda pior, porque nós vamos fazer a vacinação de modo errado. Existe um modo certo de fazer a vacinação. E se nós continuarmos a fazer do jeito que nós estamos, podemos criar super variantes do vírus e prejudicar ainda mais toda a situação global. O Brasil hoje não é mais visto como um páreo internacional, mas sim como um enorme problema de proporções globais. Eu vou ler para vocês as notícias. Mais uma vez, sempre eu peço o like, é importante, ainda mais nesse momento de vídeos que nós temos que conscientizar, nós temos que informar a população dos perigos que é Bolsonaro, dos perigos que ele, associado à pandemia, estão trazendo para as nossas vidas. E começou a chover aqui fora, então esse é o barulho de chuva, porque são as águas de março, claro, sempre fechando o verão. Eu vou começar por partes, porque hoje pela manhã, o Jamil Chad, ele escreveu o seguinte texto no UOL. Brasil deixa de ser pária para se transformar em ameaça global. Deixa eu ler para vocês. Segundo dados da OMS, 30% dos novos casos de infecção no mundo ocorrem no Brasil. Expansão da doença na última semana colocou o país em um novo epicentro da crise global. Então, de cada 10 novos casos no mundo, 3 são no nosso país. É muito possível que hoje a gente ultrapasse a marca de 2.000 mortos dia. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não tenho essa informação da quantidade de mortos hoje na sexta-feira. Mas é muito possível que, se não extrapolar hoje, vai extrapolar amanhã, porque nós temos sistemas de saúde completamente colapsados. O Wellington Dias, governador do Piauí, já falou que o sistema de saúde do Piauí também está colapsado. O secretário de Saúde de São Paulo falou que as pessoas vão começar a morrer nos corredores dos hospitais. E não adianta abrir leitos de UTI, porque leito de UTI não salva ninguém. 2 em cada 3 pacientes que vão para a UTI acabam morrendo. A única forma de combater o vírus e se salvar do vírus é não pegando o vírus. Ah, mas as pessoas estão sendo contaminadas mesmo com distanciamento social. É claro que isso pode acontecer. É igual você usar um preservativo para um ato sexual. O preservativo reduz a sua chance de ter uma doença sexualmente transmissível. Reduz a chance de você ter uma gravidez indesejada. Mas não é um método 100%. Reduz as chances. É igual ao distanciamento social. Reduz as chances de você ter o vírus. Então por isso que nós temos que continuar fazendo, porque é a única forma de nós evitarmos o vírus. Mas vamos lá. Nessa semana recebi um telefonema de um casal de diplomatas que estavam num país da América do Sul. A voz do outro lado da linha era de pessoas desesperadas. Precisavam voltar para o seu posto na Europa e horas antes do voo, a companhia aérea deu aos passageiros uma péssima notícia. O avião teria que fazer escala no Brasil. O medo de uma contaminação os levou a duvidar se deveriam embarcar, enquanto consultas legais eram realizadas com entidades onde trabalhavam para saber se passar pelo Brasil representa algum risco. Há poucos dias levei meu filho caçula ao dentista e ao ver que era eu quem o acompanhava, o profissional imediatamente deu um passo atrás e perguntou: "Você não esteve recentemente no Brasil, não é?" E aqui ele continua com o texto. Eu vou trazer para vocês outras informações referentes a esse assunto, mas só esperem um segundinho que eu vou fechar a janela para não ficar um ruído tão grande aqui no vídeo. Um segundo e daqui a pouco eu volto. Vai ser VaptVupt aqui o corte. Um segundo. Voltei. Vai ficar um pouco de chiado ainda, mas já reduziu bastante o barulho da chuva. Então vocês viram aqui o relato do Jamil Chad. Então há um preconceito com as pessoas do Brasil porque nós estamos sendo vistos como leprosos. Bolsonaro é tão bíblico que agora nós viramos leprosos, párias internacionais. Em alguns locais, os comentários vêm permeados por ironias e até uma solidariedade sincera com o que ocorre no Brasil.
Em outros, o tratamento vem de forma mais séria, mas todos com o mesmo sentido. A desconfiança sobre o país é profunda. Vamos continuar aqui. Vacinação sem lockdown pode fazer o Brasil máquina de variantes. A situação do Brasil hoje é ideal para o surgimento de novas e potentes variantes do novo coronavírus, mostra a reportagem da BBC Brasil nesta sexta-feira. O país combina hoje o início da vacinação com a ausência de medidas de contenção fortes. O contato entre vacinados e as novas variantes propicia o aparecimento de mutações superpotentes. Um recém-vacinado não fica imediatamente protegido. Se os anticorpos da vacina aparecem enquanto a infecção está ocorrendo, a pessoa pode transmitir as variantes do vírus resistentes à vacina. O risco é ainda maior porque a variante P1, identificada em Manaus, ou seja, a variante Bolsonaro, está fora de controle. Vamos continuar porque tem mais notícias agora. A OMS falando, o diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse nesta sexta, dia 5, que a situação da Covid no Brasil deve ser levada muito a sério. Segundo ele, se o país não fizer isso, colocará em risco a América Latina e o resto do mundo. Não é sobre o Brasil, mas sobre a região e todos os demais. De acordo com Tedros, enquanto o mundo viu uma queda na taxa de mortos, o Brasil continuou a ver os números subindo. Então nós tivemos nas últimas semanas, nos últimos dias, uma queda de 6% na quantidade de mortos pela Covid-19 no mundo, mas o Brasil aumentou em 11% a taxa de mortos. O diretor executivo de emergências da entidade, Mike Ryan, afirmou que o país não deveria relaxar medidas de proteção contra a doença no momento. Ryan afirmou que apesar das vacinas, a pandemia não acabou. Aspas, estou muito preocupado. Os governos e as pessoas pensam que chegamos ao fim dessa pandemia, mas não chegamos. A chegada das vacinas contra a Covid é um momento de esperança, mas pode ser um momento que perdemos o foco. Ontem o Brasil ultrapassou a marca de 260 mil mortos em decorrência da Covid-19. E hoje o Bolsonaro iria fazer o pronunciamento e ele adiou novamente. Bolsonaro adiou novamente o pronunciamento. A situação está ficando cada vez mais crítica. E a revolta popular que o Bolsonaro parece que tanto quer está na iminência de acontecer. Ah, você está fazendo o exercício de futurologia, o visionário. Não fui o único que disse isso. O próprio site Protagonista, ontem, eles sempre fazem um vídeo, um bate-papo, né, com seus integrantes, tem o Diogo Mainardi, tem aquele outro rapaz que fica toda hora com a sobrancelha assim, eles estão discutindo. É muito possível que do nada possa surgir um adélio contra o Bolsonaro. Porque é uma pressão em cima da população desnecessária. A situação que nós chegamos hoje é uma situação totalmente provocada por Bolsonaro. Seja por interesses pessoais para livrar os filhos dele, seja por interesses eleitorais para ser reeleito em 2022 ou para cumprir dívidas de campanha como ele fez com a cloroquina. Porque nós falávamos aqui, desde o ano passado, Bolsonaro sabe muito bem os efeitos da cloroquina. O Mandetta avisou, o Taixa avisou, todo mundo sabia. Nós achávamos que o Bolsonaro ele queria usar a cloroquina para que as pessoas furassem o distanciamento social, as políticas de isolamento, porque com uma caixinha de cloroquina na mão, as pessoas poderiam voltar a seus trabalhos pressionando governadores e prefeitos. Isso pelo menos era o que o Mandetta falou, mas nós não sabíamos que o Bolsonaro ele foi financiado pelo laboratório que produz a cloroquina e agora ele está pagando dívida de campanha. E recentemente ele riu das pessoas que estão tirando a própria vida, ele falou assim, eu falei que isso ia acontecer. Falou que as pessoas que estão sofrendo estão fazendo mimimi. Um absurdo isso. É um completo absurdo. E agora, o problema é que o nosso país, se não fizer o que precisa ser feito de modo correto, nós vamos continuar perpetuando, nós vamos perpetuar a pandemia, porque nós vamos vacinar, vão surgir novas variantes, mais fortes, mais agressivas. Eu falei no meu vídeo hoje de manhã, pessoas jovens em Araraquara, que está sendo completamente disseminada pela variante do Bolsonaro, uma jovem de menos de 30 anos, 20 e poucos anos, foi entubada. O Major Olímpio está entubado. O Major Olímpio está entubado, ele está no UTI entubado, foi entubado agora à tarde. É uma situação muito crítica no nosso país. Muito crítica. Nós vamos ter impactos econômicos gigantescos e o mercado financeiro já começou a ficar de olho. Algumas corretoras começaram já a emitir notas para os seus clientes, falando de Bolsonaro, falando de Paulo Guedes. Agora, aparentemente, o mercado financeiro começou a acordar para a situação do Brasil.
Porque se o país ficou um páreo internacional, eu não vou querer consumir produtos do Brasil. Eu não sei como que o vírus se propaga, pode ser que ele se propague nos produtos, essa variante nova de Manaus, pode ser que ela fique nas embalagens, nos produtos, nos aviões. Eu vou vir para o Brasil para pegar e correr o risco de pegar Covid e levar a variante para fora, e levar a variante para a França, por exemplo. Não vão comprar, não comprem no Brasil, comprem de outros. E nesse momento que nós estamos vivendo uma crise econômica, é uma situação muito complicada e o culpado é exclusivamente Jair Messias Bolsonaro. O bandido, o criminoso que hoje ocupa a presidência da República, o responsável por cada uma dessas mais de 260 mil mortes. E chegaremos em 300 mil muito em breve por culpa dele.